Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Vamos finalizar o item Expiação e Arrependimento, finalizar, mas não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso, com as questões 1001 e 1002. 1001 e 1002. Vamos lá? Questão 1001. Não há nenhum mérito em garantir após a morte que os bens que possuímos sejam empregados de forma útil. Não há nenhum mérito em garantir após a morte que os bens que possuímos sejam empregados de forma útil. Resposta: nenhum mérito não é bem o termo, pois isso é melhor do que nada. Porém, o mal é que aquele que só faz doações ao morrer quase sempre é mais egoísta que generoso. Quer ter a honra do bem sem sacrificar-se. Aquele que se priva em vida tem uma dupla vantagem: o mérito do sacrifício e o prazer de ver a felicidade que causa. Mas há o egoísta que diz: aquilo que dás é o tanto que subtraís dos teus próprios prazeres. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si sob o pretexto de suas necessidades e das exigências de sua posição. Haha! Lamentai aquele que desconhece o prazer de doar, de dar, pois ele está verdadeiramente deserdado de um dos prazeres mais puros e sublimes. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para seu futuro, quis dar-lhe como compensação a ventura da generosidade, da qual ele pode usufruir já nesse mundo. A utilização providencial da fortuna é algo que se deve trabalhar com muita parcimônia. Há centros espíritas que não se pode falar sobre isso. Há centros espíritas, principalmente aqueles que são frequentados por pessoas mais abastadas da sociedade, de maior poder aquisitivo, representantes, autoridades, enfim. Nesses centros, as pessoas, os dirigentes, não permitem que se fale sobre essa situação, por medo que essas pessoas deixem de ir lá, porque estão preocupadas com o status do centro e não em passar a informação da doutrina adiante para formar as pessoas. Então você tem quantos ricos você tem e quantos pobres tem. Então você deixa de instruir aquela grande quantidade de pessoas pobres porque tem alguns ricos que poderiam ferir o seu orgulho em ouvir essas passagens. Então tem que tomar cuidado. Quando você doa alguma coisa para alguém, é uma situação muito interessante. Toda vez que você vai doar alguma coisa, você está se privando dela. Certo? Então, se eu vou dar uma roupa, eu não vou ter mais aquela roupa. Se eu vou dar um alimento, eu vou tirar da minha despensa. Ah, mas se eu for comprar no supermercado, eu estou tirando o dinheiro que é meu. E esse dinheiro eu não vou usar para mim. Eu vou tirar esse dinheiro, vou pagar no supermercado e as compras que eu fiz eu vou entregar para alguém. Então eu me desfiz do dinheiro. Eu me desfiz de produtos da minha despensa. Eu me desfiz da minha roupa, do meu calçado. Então, quando eu faço o bem, chamado filantropia, é uma espécie de caridade, mas vamos dividir como filantropia. Quando eu faço a filantropia, eu estou abrindo mão de alguma coisa. Eu estou me privando de alguma coisa para que outra pessoa tenha. Certo? Eu só tenho uma calça jeans, eu só tenho uma blusa, eu só tenho duas camisetas, uso uma enquanto a outra está lavando. Eu não tenho condição de doar absolutamente nada. Então eu dou o meu tempo no centro espírita, por exemplo, para ajudar. Eu estou privando-me de diversão, privando-me de momentos que eu poderia estar reservando para mim, para o próximo, sem ganhar nada com isso. Eu poderia estar usando esse tempo para fazer uma hora extra, para fazer um outro trabalho, para ganhar um dinheiro extra,
mas eu estou fazendo para o bem da outra pessoa. Então, eu estou me privando de algo para alguém, certo? Portanto, se eu arrecado dos outros e dou para alguém, quem fez a caridade foi quem deu, que se privou, não fui eu. Eu fiquei só, o pouquinho que eu privei do meu tempo pedindo essa ajuda, eu já fui pago com o reconhecimento. Nossa, como você é bom, nossa, como você é extraordinário. Nossa, eu vou ajudar o fulano, que todo mês ele me pede para o trabalho assistencial lindo que eles têm. Já recebi. Deus não me deve nada. Já está pago, né? Então, essa coisa de, eu vou deixar para depois, eu não estou me privando de nada. Depois que eu desencarnei. Então, eu vou chegar para a Elaine e falar assim, olha, assim que eu me for, né? Já estou com 53, pode ser já, né? Assim que eu me for, você pode doar todas as minhas calças, todas as minhas roupas, pode doar todas as minhas roupas, todos os meus calçados. E vamos imaginar que por um motivo qualquer eu tivesse mais de um par de tênis, que eu tivesse aí 10 pares de tênis. E que evidentemente não uso todos, né? E a Elaine chega e fala assim pra mim, posso doar isso aqui? Fala, não, isso aí não, de jeito nenhum, você é louca, vou usar. Não, mas você não usa, faz tanto tempo que você não usa, vamos doar isso daqui. Não, não, eu vou usar. Quando eu morrer, você doa. Eu não abri mão de nada. Que diferença faz? Depois que eu desencarnar, não vou usar mais mesmo, então não faz diferença para mim. Menos mal, é melhor do que nada. Melhor do que nada. Mas não vai ser algo que vai modificar o meu estado no plano espiritual, porque eu deixei destinada a minha fortuna para ou aquilo que eu tinha para outras pessoas depois da minha morte. Eu preciso ser generoso. Eu preciso me privar de algo. É isso que é generosidade. Me privar de algo. Abrir mão de algo meu em favor de alguém. Se o que você tem é apenas tempo, abra mão desse bem mais precioso que você tem, que é do seu tempo, em favor de quem precisa. Em favor de quem precisa. Não porque a casa vai estar cheia, não porque o centro vai estar cheio, não porque aquilo vai chamar atenção e dar aquela sensação gostosa de você ver a casa lotada. Eu me lembro uma conversa com um dirigente de centro, que ele disse assim para mim, Fábio, eu sinto uma satisfação tão grande, eu me sinto tão bem quando eu vejo aquele centro lotado às quintas-feiras. Eu falei, o que vocês têm de quinta-feira? A gente faz cura. Então aquele monte de doente, o centro cheio de pessoas doentes. Eu falei, isso te dá satisfação? Ele parou assim e ficou olhando para minha cara. Ele não sabia o que responder. Ele não sabia o que responder. Ele achou que eu fui descortês com ele, porque ele falou isso para mim. Tô te contando uma coisa e você vem falar assim para mim. Não, eu quis saber que tipo de satisfação você sentiu em ver que tem esse tanto de pessoas doentes. Em saber que as pessoas estão procurando o centro por isso e o Espiritismo não foi feito para isso. A doutrina do Cristo não foi feita para isso. As curas que o Cristo fez foram um efeito colateral da mensagem que ele trouxe. Porque precisava mostrar prodígios. Certo? É isso que o Espiritismo prega? É essa satisfação que você está saindo da linha do que Kardec ensina? E aí ele me disse a frase extraordinária. Kardec está ultrapassado. E eu disse, por quem? Pelo quê?
E parafraseando Raul Teixeira, eu falei, porque eu também quero evoluir. Eu também quero saber o que tem de melhor. Então me passe para que eu também saiba. Ah, o seu centro é de estudos. Até no nome nosso, Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel. O seu centro de estudo nosso é de cura. Cada um faz uma coisa. Eu falei, mas é essa a função do Espiritismo? É essa a satisfação que você tem? Você não vai entender porque lá no seu centro vão 30, 40 pessoas e na nossa vem aqui 1000 pessoas por semana. Eu falei, olha, por que que você sente satisfação em ter a casa cheia de pessoas que estão sofrendo? E aí eu contei uma história para ele. Falei, olha, nós fazemos, na época nós fazíamos, né? Nós fazemos marmita todos os dias para entregar para morador de rua. E a gente enche todas as marmitas, fecha direitinho, embala direitinho as marmitas, com muito carinho, num ambiente agradável para a fluidificação da água que está sendo utilizada nos alimentos, para que além do alimento físico recebam também água fluidificada nesse alimento, as pessoas que estão em situação de rua. E a gente sai toda, eu não vou entregar porque eu sou um pouco conhecido na cidade, mas as pessoas vão entregar orando a Deus que não encontrem ninguém. Pedindo a Deus que não encontrem ninguém. Porque que satisfação seria chegarmos depois da ronda e ter percorrido todos os pontos da cidade e chegar com todas as marmitas e falar assim, graças a Deus não há ninguém em situação de rua hoje. Ninguém precisou da marmita porque ninguém vai ficar sob o sereno, ninguém vai ficar na rua, ninguém vai ficar sem um teto sobre sua cabeça, sem um abrigo. E essa era a nossa torcida. Quando fazia frio na cidade, nós saímos com a ronda do cobertor, eu quase nunca, né, por ser conhecido, enfim, mas sempre acompanhando os que faziam. Saíamos em busca de moradores de rua para entregar um cobertor, para entregar um chocolate quente, entregar um café, entregar um pacote de biscoito ou de bolacha para essa pessoa, orando a Deus que não encontrasse ninguém. Essa era a satisfação. E não a satisfação por ter entregue 20, 30 marmitas para morador de rua. Porque significa que aquelas pessoas estavam na rua, em sofrimento. E por mais que minimizássemos ou diminuíssemos um pouco o sofrimento da pessoa, ela ainda morava na rua, enquanto eu, cheio de satisfação por ter entregue uma marmita, voltava para minha casa. E ele ficou me olhando assim e arrematou. Você não entende, você é muito difícil. E eu sorri e falei, sou muito difícil. Brinquei com ele e fui embora. Como que pode, como que eu posso terminar um trabalho assistencial em que dezenas de pessoas que não tinham o que comer vieram buscar um mísero prato de sopa na minha instituição, ou na instituição que eu frequento? Como que eu posso sentir satisfação disso? Eu tenho que me sentir satisfeito, eu tenho que sentir satisfação se eu fizer a sopa e não tiver ninguém precisando. E eu falo, nossa, graças a Deus ninguém está passando fome.
É diferente. É diferente. É muito diferente. 1002. O que deve fazer aquele que, à beira da morte, reconhece suas faltas, mas não tem mais tempo de repará-las? Arrepender-se é o bastante nesse caso? Resposta. O arrependimento acelera sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, um futuro que nunca lhe será fechado? Acreditava-se no passado que sim. Você se arrependia na hora de morrer, tomava lá uma extrema unção, enfim, alguma coisa que a igreja te dava, e você, aspas, entrava no céu. Fecha aspas. Esquece. Primeiro, o céu não existe. Esse é o primeiro ponto. O céu não existe. Segundo, que o arrependimento sincero, ele me coloca já no começo da expiação para buscar a reparação do mal que eu fiz. Mas será que é arrependimento ou é remorso? É algo egoístico porque eu estou morrendo e eu estou com medo do inferno? Ah, essa é a pergunta. Ou do umbral? Essa é a pergunta. Qual é a única fórmula de não passar pelo umbral? Não ter a consciência pesada. O que você fez já foi. Não repita. Lute contra para não fazer mais. Aquilo que você descobriu que é errado, para de fazer. E luta todo dia contra. Mesmo perdendo, continue lutando. Isso faz com que você tenha a consciência tranquila na hora da morte do corpo. O remorso só vai te doer. E como ele é egoístico, vai te manter preso àquela lembrança. É isso. Amanhã vamos falar de duração das penas futuras. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.